Finalmente estamos encerrando essa farsa ridícula, anunciou meu filho Preston bem no meio da sala do tribunal, exibindo um sorriso frio e calculista, tão vitorioso que me arrepiou. Ao lado dele, minha nora Courtney assentia, satisfeita, como quem acabara de ganhar na loteria. Eu fiquei quieta, as mãos tremendo no colo, com a sensação de que o chão se abria debaixo dos meus pés. 66 anos de vida, 42 de casamento, 5 de viuvez, e tudo se resumir àquele momento humilhante numa corte de falências, acusada pelos meus próprios filhos. O juiz Miller ergueu os olhos dos papéis, franziu a testa e, de repente, sua expressão mudou. Espera um instante, murmurou, fitando-me. Esta é a empresa que acabou de assinar um contrato de defesa de 75 milhões de dólares com o Departamento de Defesa. O silêncio que caiu sobre a sala foi de cortar o ar. Vi o sorriso de Preston congelar. Vi o rosto de Courtney empalidecer. E, pela primeira vez em 6 meses de pesadelo, pensei, talvez a verdade venha à tona agora. Se você já se sentiu traído pela própria família, se já trabalhou até não poder mais só para alguém tentar tomar tudo o que você construiu, entenderá cada palavra do que vou contar. Esta não é apenas a história de como quase perdi minha empresa. É sobre descobrir que o filho que criei, o menino a quem dei tudo, era capaz de me destruir por pura ganância. E como a justiça, quando eu menos esperava, surgiu de forma inesperada. Mas, para entender como cheguei àquele tribunal, com o meu próprio filho tentando me declarar incompetente e me arrancar o único legado que eu tinha do meu marido Arthur, preciso voltar 5 anos no tempo, ao dia em que tudo mudou de vez e me deixaram completamente sozinha. Arthur morreu numa terça-feira à tarde, vítima de um infarto fulminante enquanto revisava os projetos de uma nova peça aeroespacial em sua oficina. Não houve tempo para despedidas, nem palavra final, apenas o telefone tocando e a voz do paramédico me implorando para correr até o hospital. Quando cheguei, já era tarde demais. Meu parceiro de vida, de negócios e meu melhor amigo havia partido, e eu, Eleanor, fiquei sozinha com uma pequena empresa manufatureira que todos consideravam apenas um negócio de garagem. No funeral, Preston apareceu num terno cujo preço equivalia a 3 meses do meu salário. Courtney usava um vestido preto de grife e saltos altos que estalavam sobre o piso da igreja. Não derramaram uma lágrima e nem se esforçaram para fingir. Durante o velório, ouvi-os no corredor. Agora que o pai se foi, sua empresa vai ter que ser vendida, disse Preston. É o mais sensato. Uma mulher da sua idade não dá conta de um negócio. Courtney riu, podemos finalmente convencê-la. A fábrica vale mais como terreno do que como empresa. Foi aí que alguém me quebrou. Asterisco, asterisco, parte 2 de 23, asterisco, asterisco. Aquela noite, enquanto a dor da perda ainda estremecia meu coração, percebi que estava não só enterrando meu marido, mas também enfrentando a triste verdade. Meu filho já planejava enterrar nosso legado. Sozinha na casa que havíamos construído juntos, tomei uma decisão que mudaria tudo. Arthur dedicou 38 anos de sua vida àquela empresa. Começamos em nossa garagem, criando partes simples, sonhando com algo grandioso. Com muito esforço e sacrifício, nos tornamos fornecedores especializados de componentes aeroespaciais. Pequenos, sim, mas com uma reputação impecável de precisão e qualidade. Eu não deixaria que tudo isso morresse com ele. Não daria a Preston a satisfação de me ver desistir. Na manhã seguinte, cheguei à fábrica às 5 da manhã. Vesti o macacão que Arthur me deu anos atrás, prendi o cabelo e entrei na linha de produção. Os funcionários me olhavam com uma mistura de surpresa e respeito. Mike, nosso supervisor de produção há 15 anos, se aproximou preocupado. Você não precisa estar aqui. Podemos tocar tudo por enquanto. Sorri para ele, embora por dentro me sentisse em pedaços. Mike, essa empresa é tudo o que me resta de Arthur. Se eu não estiver aqui, onde mais eu estaria? E assim começou minha nova vida. Passava 12 horas por dia na fábrica, 14 quando surgiam pedidos urgentes. Aprendi a ler os contratos que Arthur costumava administrar. Negociei com fornecedores que me encaravam com desdém. Tomei decisões difíceis, demiti pessoas quando necessário, lutei por cada cliente, por cada contrato. Não foi fácil.
Em algumas noites, chorei de exaustão, questionando se Preston tinha razão, se eu era velha demais, ingênua demais ou teimosa demais para isso. Mas sempre que pensava em desistir, lembrava das mãos de Arthur sobre as minhas, me ensinando a ler os desenhos técnicos. Recordava sua voz suave dizendo: Eleanor, você é mais forte do que pensa. Sempre foi. E, assim, continuei. O que eu não sabia era que, enquanto lutava para manter nossa empresa viva, meu próprio filho estava tecendo uma teia para me destruir. Conheci Arthur quando tinha apenas 19 anos. Ele trabalhava como técnica em uma pequena oficina de ferramentas e eu era secretária na mesma empresa. Não foi amor à primeira vista, foi algo ainda mais profundo, reconhecimento. Era como se nossas almas buscassem uma à outra há anos e finalmente se encontrassem. Casamo-nos 6 meses depois, contrariando os conselhos da minha família que dizia que éramos jovens demais, sonhadores demais, pobres demais. Acertaram em uma coisa, éramos sonhadores. Arthur sonhava em construir algo seu, algo que pudesse deixar como legado. Eu sonhava com uma família, com um lar repleto de amor e risadas. Nos 3 anos seguintes, economizamos cada centavo. Vivíamos em um apartamento de um quarto, comendo arroz e feijão 4 vezes por semana, sem TV ou carro. Mas tínhamos um sonho compartilhado, e isso valia mais do que qualquer conforto. Quando Preston, nosso único filho, nasceu, senti que minha vida estava completa. Ele era um bebê lindo, com os olhos escuros de Arthur e meu nariz pequeno. Cuidávamos dele juntos, Arthur trabalhava no turno da manhã. Eu trabalhava no turno da noite, então sempre havia alguém cuidando do nosso bebê. Não podíamos bancar uma babá, aliás, não podíamos bancar muita coisa, mas Preston jamais soube o que era passar fome ou sentir frio. Fazíamos questão de mantê-lo aquecido e alimentado. 2 anos depois do nascimento de Preston, Arthur entrou em casa com os olhos brilhando de entusiasmo. Descobriram uma oficina para alugar, quase abandonada, num parque industrial. É perfeita, Eleanor, ele me disse, segurando minhas mãos. A gente começa por aí. Peças de máquina, alguns contratos pequenos, vamos fazendo crescer. Olhei para o nosso filho dormindo no berço e pensei na segurança que tínhamos com nossos empregos fixos. Eu temia arriscar tudo, mas quando vi a chama nos olhos de Arthur, soube que não podia recuar. Vamos em frente, respondi. Juntos, enfrentamos qualquer coisa. Os primeiros anos foram um desafio imenso. Arthur passava 16 horas por dia na oficina, todo sujo de graxa. Eu ficava com Preston durante o dia e, à noite, me sentava à mesa da cozinha para cuidar das contas da empresa, notas fiscais, folha de pagamento, cobrança. Aprendi tudo do zero. Houve meses em que nem sabíamos se conseguiríamos pagar o aluguel da oficina, semanas em que nosso jantar se resumia a um pão com pasta de amendoim e geleia, porque cada centavo voltava para o negócio. Preston cresceu vendo tudo aquilo, o pai chegando em casa exausto, com as mãos manchadas de óleo, mas sorrindo quando um novo contrato era fechado. Eu, virada madrugada dentro, calculando margens, ligando para clientes, pedindo prazo extra para pagamentos. Achávamos que estávamos ensinando a ele o valor do trabalho duro, da perseverança, do sacrifício em nome de um sonho. Hoje, talvez, percebamos que o aprendizado dele foi outro. Aos 10 anos, enfim, a empresa começou a se estabilizar. Conseguimos um contrato importante com um fabricante aeroespacial que precisava de peças de alta precisão. Arthur contratou o primeiro funcionário, depois o segundo, o terceiro. Mudamos-nos para uma casa maior nos subúrbios e compramos nosso primeiro carro zero. Pude abandonar meu trabalho noturno e me dedicar inteiramente à gestão do negócio ao lado dele certo dia, disse a Preston, viu só, querido? Nosso esforço compensou. Seu pai e eu construímos tudo isso com as nossas próprias mãos. E ele, com aqueles olhos escuros que lembravam tantos do pai, me lançou um comentário que eu devia ter levado como um alerta, mas só entendi anos depois. Mãe, existem maneiras mais rápidas de ganhar dinheiro. Ele tinha 10 anos. 10 anos. E já achava nosso caminho lento demais, difícil demais, humilde demais. Com o passar dos anos, a distância entre nós só cresceu. Preston queria roupas de grife, nos contentávamos em comprar o básico que encontrávamos nas lojas de departamento.
Ele exigia festas de aniversário pomposas. Nós fazíamos celebrações íntimas, em casa, com a família e alguns amigos. Mamãe, papai, vocês parecem trabalhadores braçais, disse ele aos 14 anos, certo dia, com um meio sorriso. Arthur, sempre cheio de bom humor, apenas ergueu as mãos manchadas de óleo e riu. Mas, por dentro, levei aquele comentário como um golpe. Somos trabalhadores braçais, meu filho, disse certa vez a Arthur. Trabalhadores que ergueram o próprio negócio tijolo por tijolo. Não há vergonha nisso, mas, para Preston, existia um peso imenso. Chegou a hora da faculdade e oferecemos matriculá-la em uma boa universidade estadual. Tínhamos economias suficientes, mas ele só falava em faculdade privada, prestigiada e caríssima. Todos os meus amigos vão para lá, ele repetia, convicto de que frequentar uma escola pública seria humilhação. Não posso ir para esse tipo de lugar, insistia. Com o valor do curso, poderíamos ampliar a fábrica, contratar mais pessoas, adquirir máquinas melhores. Seja razoável, Preston. Arthur tentava dialogar, mas o filho não nos dirigiu a palavra por 2 semanas. Ao fim desse silêncio, selamos um acordo. Ele estudaria administração de empresas em uma universidade estadual, assim poderá nos ajudar no negócio depois de formado. Eu argumentei, cheia de esperança. Preston não respondeu. Já tinha planos que eu mal podia imaginar. Na faculdade, transformou-se por completo. Passou a andar com herdeiros de famílias abastadas, vestia-se de outro jeito, falava de outro modo e perdia o olhar carinhoso para conosco. Quando voltava para casa, cada vez menos. Tudo merecia crítica, a decoração simples da sala, os carros antigos, o almoço feito por mim. Por que vocês não contratam um decorador de interiores? Por que não compram um Mercedes? Porque a minha mãe cozinha em vez de pedir delivery? Perguntava-se, entre o desdém e a surpresa. Arthur, paciente, explicava: filho, temos o suficiente para viver bem, mas também temos obrigações, funcionários que dependem de nós, contratos a cumprir, investimentos na empresa. Preston zombava: é por isso que vocês nunca serão verdadeiramente ricos. Não entendem como o dinheiro de verdade funciona. No último ano de faculdade, conheceu Courtney, herdeira de um sócio de firma de investimentos. Quando a trouxe pela primeira vez, vi como ela torcia o nariz para a nossa casa, comentava baixo sobre minha caçarola e fazia Preston rir às minhas custas. No casamento, pago pelos pais dela, realizado num hotel 5 estrelas que jamais poderíamos bancar, ouvi a sogra de Courtney sussurrar a uma amiga: é uma pena que Preston venha de uma família tão modesta, mas ele tem ambição. Sorri, abracei meu filho e desejei-lhe felicidade, embora algo em mim tenha estalado naquele momento. Arthur apertou minha mão durante a cerimônia e murmurou: talvez, com a própria família, ele entenda o que fizemos por ele. Quis acreditar, jurei que acreditava. Mas, lá no fundo, sabia que já havíamos perdido Preston para um mundo que valoriza mais as aparências que o caráter, o ganho fácil que o trabalho honesto, o status que o amor. E agora, 5 anos depois da morte de Arthur, aquele filho estava diante de um juiz tentando tirar de mim tudo o que conquistamos com nosso suor e nossas mãos. Nos primeiros 6 meses após a partida de Arthur, senti como se carregasse um mundo inteiro nas costas. A cada manhã, meu despertador gritava às 4h30 e eu me arrastava até a cozinha para preparar um café preto e forte. Antes mesmo do sol despontar, já revisava os pedidos do dia, conferindo minuciosamente cada detalhe. Os funcionários me tratavam com respeito, mas eu via em seus olhos uma pergunta silenciosa. Será que uma viúva de 61 anos, sem formação técnica, consegue manter uma fábrica aeroespacial funcionando? Eu mesma me fazia essa pergunta todas as noites, antes de fechar os olhos. 3 semanas após o funeral, Preston apareceu na fábrica. Veio em seu carro importado, impecável, e estava acompanhado de Courtney, ambos trajados como se viessem de uma reunião de alto escalão. Sem sequer me cumprimentar, ele me conduziu até o antigo escritório de Arthur, onde hoje passava quase 14 horas por dia, e fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, começou ele, com o tom de quem achava ter voz de comando. Revisei as finanças da empresa. A situação não é sustentável. Seu pai manteve tudo funcionando à base de força de vontade, mas sem ele isso vai desabar. Tenho contatos interessados em comprar o terreno e os equipamentos.
Podemos conseguir um bom preço. Meu sangue ferveu. Esta empresa não está à venda, Preston. Seu pai dedicou a vida a construí-la e eu honro esse legado todos os dias. Courtney entrou na fala com aquela voz doce e venenosa. Mãe, seja realista. Você não tem energia nem experiência para tocar isso. É melhor vender agora do que ver tudo desmoronar. Engoli o impulso de gritar. Conversa encerrada. Tenho trabalho a fazer. Preston ficou vermelho de raiva, esbravejou que eu estava sendo teimosa e irracional e saiu batendo a porta. Aquele foi o primeiro sinal de que meu filho não me daria trégua. Nos meses seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Clientes antigos cancelavam pedidos sem explicação. Corria o boato de que estávamos passando por dificuldades financeiras, que a atual dona não conseguia cumprir prazos. Eu sabia que não havia um único atraso, cada encomenda saía no dia certo, com a qualidade de sempre. Alguém plantava mentiras. Contratei uma contadora para auditar tudo. Depois de 2 semanas, ela me olhou e disse: Sr. Vance, sua empresa está saudável. Na verdade, suas margens de lucro melhoraram recentemente. Não sei quem espalhou esses boatos, mas é mentira. Senti um misto de alívio, não estava enlouquecendo, e raiva, sabia perfeitamente quem estava por trás da trama. E, nos encontros de família, cada vez mais tensos, Preston já fazia questão de lançar dúvidas sobre minha sanidade em frente aos parentes. A batalha que se anunciava não era apenas pela fábrica, mas pela própria honra do que Arthur havia construído. Minha mãe anda tão estressada ultimamente, ele comentava com aquele tom de falsa preocupação. Às vezes ela esquecia compromissos, confundia datas. Me preocupa vê-la sozinha lidando com tudo isso, acrescentava Preston com aquela carinha de quem diz uma grande verdade. Eu até queria protestar, mas ele me lançava um sorriso condescendente. Não leve mal, mãe. Isso é normal na sua idade. Por isso mesmo você devia pensar em se aposentar. Courtney, a esposa dele, não ficava atrás. Vi sua mãe no supermercado outro dia, estava completamente perdida. Não se lembrava nem onde estacionou o carro, né, querido? Era uma mentira escancarada, mas dita com tanta convicção que alguns parentes molhavam com dó. Então veio o dia em que o Mike, meu assistente, me chamou ao escritório, pálido de preocupação. Chefe, precisa ver isso. Ele me mostrou um e-mail supostamente enviado pelo RH da nossa empresa. Instruía todos os supervisores a se prepararem para uma mudança de comando, pois a seria declarada incapaz de gerir o negócio. Eu sei que a senhora nunca mandaria algo assim, disse Mike. Mas a mensagem chegou a todos os chefes de setor. Alguém quer criar caos. Passamos o IP do remetente, descobrimos que saíra de um anonimato forjado num café perto do escritório do Preston. Era quase nada, mas para mim bastou. Liguei para ele, em voz dura. Sei o que está fazendo. Está tentando me sabotar. Do outro lado, Preston deu aquela risadinha irritante. Mãe, você está paranoica. Talvez seja você quem precisa de ajuda profissional. A Courtney conhece um geriatra ótimo que pode-te avaliar. Eu desliguei temerosa de raiva. E as armações aumentaram. Inspeções surpresa pipocavam na fábrica, pessoal da OSHA, do meio ambiente, auditorias fiscais, toda semana um problema novo. Claro que sempre saíamos limpos, nossa operação era exemplar, mas cada visita consumia tempo, gerava estresse e deixava os funcionários inquietos. Como se alguém estivesse sempre nos delatando. Nosso advogado corporativo foi franco. É alguém que sabe exatamente onde cutucar para causar transtornos sem que haja infrações reais. Então veio o golpe final, um envelope lacrado do banco avisando que nossa linha de crédito fora cancelada. Liguei imediatamente para o gerente, que conhecia há 15 anos. No telefone, ele gaguejou. Sinto muito, Eleanor. Recebemos informações preocupantes sobre a estabilidade da empresa e, além disso, houve uma ligação do seu filho. Ele disse que você está tomando decisões financeiras irresponsáveis por causa de um suposto declínio cognitivo. Como parente direto, ele tinha o direito de manifestar preocupação.
Sem nem sequer confirmar comigo, ele encerrou. Apresentaram documentos, relatórios médicos, avaliações. Tudo parecia autêntico. Pensamos que estávamos agindo no seu melhor interesse. O chão pareceu sumir sob meus pés. Aqueles laudos eram forjados. Eu nunca fiz exame algum. Meu próprio filho mentia para me derrubar. O gerente pigarreou, sem saber o que dizer. Bem, se for esse o caso, a senhora pode entrar com um recurso formal, mas o processo vai demorar. E ali, olhando para a carta nas minhas mãos, percebi o tamanho da armadilha. Alguém orquestrou cada passo para me tirar do controle da empresa, e isso só podia ter sido planejado de dentro de casa. Eu não tinha tempo. Sem a linha de crédito, não conseguia comprar matérias-primas para os grandes pedidos, muito menos ampliar as operações. Estava financeiramente sufocada. Aquela noite, sozinha em casa, chorei pela primeira vez desde o funeral do Arthur, não de tristeza, mas de pura impotência e traição. Meu próprio filho estava-me destruindo com métodos tão frios e legais que eu não sabia como reagir. Mas então lembrei de algo que Arthur me dizia quando enfrentávamos clientes espertinhos. Eleanor, quem é cruel sempre subestima quem julga fraco. Essa é a maior fraqueza deles. Deixe que te considerem vulnerável e, no momento certo, mostre do que você realmente é capaz. Limpei as lágrimas. Preston achava que me havia encurralado, que eu era apenas uma viúva confusa, pronta para se render às suas intimidações. Mal sabia ele que eu anotava tudo, cada ligação suspeita, cada e-mail forjado, cada fiscalização infundada. Datas, nomes, provas, estava montando um dossiê completo. Se meu filho queria guerra, receberia uma batalha que jamais esperava. Calmamente, contratei um advogado especializado em fraudes corporativas e lhe entreguei meu arquivo. Ele assobiou baixinho ao folhear as páginas. Isso é grave, Sr. Vance. Se conseguirmos provar que seu filho forjou documentos médicos e cometeu fraudes bancárias, ele pode responder criminalmente. Pedi sigilo absoluto, nada de alardes, nenhuma pista para Preston de que eu já me preparava. Deixaria que ele pensasse estar vencendo. Na superfície, mantive minha rotina, 12, 13 horas por dia na fábrica, sorrisos para os funcionários, contratos honrados e a qualidade impecável que fora a marca de Arthur. Por trás dessa fachada, teci a minha estratégia de retaliação. O que eu não sabia era que Preston, por sua vez, arquitetava o golpe final, uma ação de falência forçada contra mim. Tudo explodiu numa quarta-feira à tarde, 3 meses depois de eu começar meu jogo de paciência. Eu conferia o estoque com o Mike quando o celular tocou. Desconhecido. Atendi sem grande atenção até ouvir Sr. Eleanor Vance, viúva de Arthur Vance. Era a voz formal de um oficial de justiça. Devo notificá-la de que seu filho, Preston Vance, a processou, solicitando sua declaração de incapacidade legal e a falência compulsória de sua empresa por suposta má gestão. O telefone quase escorregou das minhas mãos. Como assim, consegui balbuciar, mas o servidor continuou, impassível, listando datas, prazos, obrigações de comparecimento e penalidades pelo não comparecimento. Quando a ligação terminou, fiquei estática, olhando para a parede onde ainda pendia a nossa foto, Arthur e eu, no dia em que abrimos a fábrica, sorrindo de esperança. Senhora, a senhora está bem? Mike perguntou, percebendo meu rosto pálido. Não consegui responder. A batalha havia começado de verdade. Naquela tarde, entreguei a meu advogado celular em que eu mesma havia anotado todas as provas. Vi seu rosto ficar pálido ao ler cada linha. Filho da puta, murmurou ele, ajeitando os óculos. Não corrigi suas palavras, era exatamente o que Preston era. Em pânico, liguei para meu outro advogado, o homem que vinha investigando silenciosamente as movimentações de Preston. Eu já sabia do processo, senhora, ele disse, quase me interrompendo. Recebi uma cópia do pedido. É agressivo, muito agressivo. Então explicou, Preston alegava que eu sofria de declínio cognitivo severo e que minhas decisões financeiras irresponsáveis colocavam a empresa em risco. Como herdeiro direto, dizia ele, tinha o direito e o dever de intervir para salvar o patrimônio da família.
Eu pedi, com a voz trêmula, se todas aquelas provas forjadas, os e-mails falsos, as ligações fraudulentas, os laudos médicos inventados, ainda tinham valor. Tudo isso é útil, meu advogado suspirou. Mas Preston anexou documentos que, à primeira vista, parecem legítimos. Vamos precisar de tempo para provar a falsidade deles. E só temos 2 semanas até a audiência. Aquela noite foi interminável. Sentei-me na sala, cercada por caixas de papéis da empresa, fotografias que registravam 38 anos de história, pranchas de projetos rabiscadas pela caligrafia do meu marido Arthur. Tudo o que havíamos erguido, cada memória, prestes a ser arrancado por nosso próprio filho. Na manhã seguinte, Preston apareceu na fábrica. Fazia meses que não colocava os pés ali, mas agora caminhava pelos corredores com a confiança de quem já se considera dono. Mãe, disse ele, a voz fria como aço, vim fazer um último apelo à sua razão. Desista do processo, aceita a avaliação médica e eu garanto que terá uma aposentadoria digna, um pequeno estipêndio mensal, uma casa confortável, tudo o que precisar. Mas a empresa tem de passar para minhas mãos. Olhei para aquele homem de terno caríssimo, sapatos italianos e relógio suíço, e não reconhecia em nada o bebê que eu embalara nos braços, nem o garotinho a quem embalei com canções de ninar. Não, respondi com firmeza. Vi seus dentes cerrarem. Você está cometendo um grande erro. Daqui a 2 semanas, o juiz vai me declarar incapaz de qualquer forma. Para que passar por essa humilhação pública? Porque seu pai não me ensinou a me curvar a covardes, repliquei e, por um breve segundo, vi algo nos olhos dele, culpa, talvez remorso, que desapareceu num piscar. Como quiser. Te vejo no tribunal. E esteja preparada para perder tudo. Os dias seguintes foram um inferno jurídico. Meu advogado trabalhava 18 horas por dia, colhendo evidências, preparando testemunhas, montando nossa estratégia. Mas Preston fora meticuloso, cada ato de falsificação estava protegido por camadas de negações plausíveis. Os e-mails forjados vinham de contas anônimas, as ligações não deixavam registro claro e os laudos médicos pareciam ter saído de um hospital de verdade. Seguíamos contra o relógio, lutando para provar o indizível antes que o juiz desse sua sentença. Eu já me sentia lutando contra um fantasma. As ligações para os clientes não conduziam a lugar algum e os relatórios médicos forjados tinham assinaturas tão perfeitas que pareciam reais. É como enfrentar uma sombra, desabafou meu advogado, exasperado. Sabíamos que era Preston por trás de tudo, mas provar isso juridicamente era outra história. Determinação foi a única saída que vislumbrei. Passei dias mergulhada em pilhas de documentos, fuçando cada e-mail, cada chamada telefónica registrada nos últimos meses, na esperança de encontrar aquele deslize que fosse a prova cabal da conspiração de Preston. Até que, 6 dias antes da audiência, algo imprevisível aconteceu. Eram quase 11 horas da noite quando, exausta, eu revisava antigos contratos em meu escritório. O celular vibrou, mensagem de um número desconhecido. Sr. Advance, aqui é Frank, o advogado que trabalhou com seu filho no processo. Preciso falar com urgência. O que Preston está fazendo não está certo. Tenho informações que podem ajudá-la. Meu coração disparou. Seria uma armadilha? Uma chance de virar o jogo? Resolvi arriscar. Combinei de encontrá-lo na manhã seguinte, em uma lanchonete movimentada da cidade. Cheguei cedo, cheia de nervosismo, observando cada pessoa que entrava. Frank era um homem de uns 40 anos, aparência cansada e olhar carregado de culpa. Sem rodeios, desabafou. Pedi demissão do escritório hoje cedo. Não posso ser conivente com o que Preston anda fazendo. Ele contou que foi contratado para montar um caso jurídico, mas percebeu que tudo se baseava em documentos forjados e difamações coordenadas. Quando recusou-se a continuar, levou ameaças de ter a carreira destruída. Então, retirou da pasta uma grande envelope Manila. Aqui dentro estão gravações em que Preston admite que os relatórios médicos são falsos. E-mails instruindo a Courtney a ligar para seus clientes fingindo ser funcionária preocupada. Transferências bancárias comprovando que ele pagou alguém para falsificar sua assinatura em papéis oficiais.
Tudo o que precisamos. Minhas mãos tremiam ao receber o envelope. Perguntei, quase sussurrando. Por que você está me ajudando? Frank fitou o café em sua frente, com voz embargada. Minha mãe morreu ano passado. Nunca lhe disse o quanto admirava seu esforço, seu amor. Quando vi o que Preston planejava contra você, uma mulher que deu a vida inteira por essa família, não consegui mais fingir. Minha consciência não permitiria. Naquela mesma noite, meu advogado e eu passamos cada página em busca de brechas. Encontramos provas irrefutáveis, depoimentos admitindo fraude, cópias de e-mails e extratos bancários incontestáveis. Preston não tentara apenas tomar a empresa, cometera crimes de falsificação, fraude e conspiração. Poderia até responder criminalmente. Mas o mais amargo estava por vir. Entre os papéis, havia uma conversa de Preston com Courtney, planejando o futuro da empresa após a tomada. Vendemos o terreno imediatamente, liquidamos as máquinas. Com sorte, conseguimos 2 milhões. Compramos o penthouse naquele condomínio de luxo e nunca mais voltamos a ver essa fábrica suja. Li aquelas linhas com um nó na garganta, raiva e tristeza misturadas. Ali estava o verdadeiro plano deles, disposto em mensagens frias e calculistas. Finalmente, tínhamos não só a prova, mas também a motivação e o ódio que Preston nutria por tudo o que eu havia construído. A partir daquele momento, eu sabia que nada mais nos deteria. Ela nunca descobriria o verdadeiro valor da empresa. Quando finalmente se desse conta, já teríamos esbanjado todo o dinheiro. Não se tratava apenas de ganância, era crueldade pura. O plano dele ia muito além de um simples golpe financeiro. Ele queria roubar a companhia, destruir tudo o que o Arthur havia construído e apagar por completo seu legado, gastando cada centavo com luxos e extravagâncias. Enquanto eu vivia enganada, acreditando que ainda havia algo a salvar, sentia o Arthur ao meu lado. Fechava os olhos e quase escutava sua voz sussurrar: agora é sua vez, meu amor. Mostra a eles quem você é. Mas havia uma última descoberta que meu advogado fez apenas 3 dias antes da audiência, algo que nem o Frank desconfiava. Ao vasculhar os registros financeiros da empresa, ele encontrou um documento importantíssimo. Poucos dias antes de Preston ter entrado com o pedido de falência, eu recebi uma notificação oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tínhamos conquistado um contrato de 5 anos, no valor de 75 milhões de dólares, para fabricar componentes críticos para sistemas aeroespaciais, o maior contrato da história da nossa companhia. A confirmação chegou primeiro pelo e-mail e depois por correspondência endereçada ao escritório da empresa. Essa carta jamais chegou às minhas mãos. Revisamos os registros da portaria, alguém assinou e ele levou embora. A assinatura era elegível, mas a data coincidia exatamente com o único dia em que Preston pisara na fábrica nos últimos 6 meses. Ele sabia. Sabia dos 75 milhões e, ainda assim, entrou com um processo de falência alegando que a empresa não era viável. Não se tratava apenas de fraude, era sabotagem econômica em escala monumental. Meu advogado me olhou com uma mistura de espanto e fúria. Senhor Vance, quando o juiz vir isso, Preston não só perderá a causa. Ele pode acabar atrás das grades. Assenti devagar. Uma parte de mim, uma mãe ainda viva em algum canto do meu coração, sentiu remorso pelo que estava prestes a fazer contra o próprio filho. Mas a mulher que o Arthur amou, a lutadora que ergueu uma companhia do zero, sabia perfeitamente o que precisava ser feito. Que seja feita justiça, disse, firme. Na manhã da audiência, o céu estava cinza e o vento cortava a cidade em rajadas geladas. Acordei às 4, após 2 horas de sono inquieto, olhando para o teto do quarto que dividira com Arthur por 42 anos. Senti sua ausência como uma dor física no peito. Queria que você estivesse aqui, sussurrei ao escuro. Queria que visse o que nosso filho se tornou. Levantando-me, tomei um banho rápido e escolhi o vestido cinza que usara no funeral de Arthur, discreto, digno e apropriado. Prendi o cabelo em um coque simples e dispensei qualquer adorno, salvo a aliança de casamento. Queria que o juiz enxergasse quem eu realmente era, uma mulher de 66 anos que lutara a vida inteira, não uma velhinha senil incapaz de cuidar dos próprios assuntos.
Meu advogado chegou às 7 em ponto. No caminho para o tribunal, revisamos a estratégia pela enésima vez. Eles atacarão primeiro, explicou ele. Vão trazer testemunhas pagas, laudos médicos forjados, todo um arsenal para provar sua suposta incapacidade. Suspirei, pronta para enfrentar cada cilada. Afinal, era hora de mostrar a eles quem eu era. As que eles se afundem nas próprias mentiras, e então apresentaremos as nossas. Aquela era a última orientação do meu advogado, e meu estômago revirava a cada passo que eu dava rumo ao tribunal. Chegamos 20 minutos antes da audiência. O prédio nos recebeu com suas imensas colunas de mármore e corredores amplos, onde cada passo ecoava como um lembrete de quão pequeno eu me sentia. Eu já estivera ali uma única vez, anos atrás, quando Arthur e eu vencemos uma disputa contratual contra um fornecedor. Naquela ocasião, saímos vitoriosos. Hoje, só me restava rezar para que a história se repetisse. No hall, Preston e Courtney já me aguardavam sentados em um banco. Ele exibia um terno escuro impecável, visivelmente caro, e ela vestia um conjunto creme de grife, calçando saltos tão altos que parecia desafiar as leis do equilíbrio. Ao me ver, Preston ergueu-se num sorriso frio, sem chegar aos olhos. Mãe, anunciou alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. Fico feliz que você tenha vindo. Eu sei que isso é difícil, mas é o melhor para todos. Você vai entender. Ele falava como se me fizesse um favor, como se rasgar meus sonhos fosse um ato de amor filial. Mantive o silêncio, ergui o queixo e entrei na sala de audiências. Logo ouvi Courtney cochichar algo, seguida por uma risada corta e perfurante. Foi como um golpe no peito. A sala começou a se encher. Reconheci alguns rostos queridos: Mike, nosso mestre de obras, Norma, a contadora, e outros funcionários de longa data. Seus olhares demonstravam apreço e lealdade. Do outro lado, Preston trouxera amigos de negócios que eu jamais vira, provavelmente para fingir que contava com o apoio da comunidade. Às 9 em ponto, o juiz Miller entrou. Homem de cerca de 55 anos, cabelos grisalhos e expressão impassível, parecia devorar cada detalhe sem demonstrar nada. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Aberta a sessão. Processo número 2847, Preston Vance contra Eleanor Vance, pedido de declaração de incapacidade mental e falência involuntária. O advogado de Preston era um colosso de voz trovejante e iniciou sua fala pintando-me como uma velha teimosa e desorientada. Excelência, disse, este filho preocupado luta para salvar o legado do pai da má administração de uma mulher que, com todo respeito, já não dispõe das faculdades mentais necessárias para conduzir um império. Durante uma hora, eles encenaram seu espetáculo. Chamaram um médico que declamou ter avaliado meu comportamento à distância e detectado sinais de declínio cognitivo. Vieram também um contador, afirmando que nossas finanças seguiam rumo ao abismo, e uma testemunha que jurou ter-me visto confusa num supermercado, sem sequer lembrar onde estacionar o carro. Tudo era fantasia, mas apresentado com tamanha convicção e documentos supostamente legítimos que vi o juiz anotando cada ponto, cada suspeita crescente em seu semblante. O pânico apertou minha garganta como uma armadilha de ferro. Preston ergueu-se e depositou as mãos sobre o livro de juramentos. Sob o olhar atento do juiz Miller, seus olhos refletiam um misto de dor e apreensão. Meritíssimo, eu amo minha mãe, começou ele, a voz embargada. Tudo o que faço é para o bem dela. Desde que meu pai faleceu, venho observando sua saúde mental definhar. Ela esquece compromissos importantes, toma decisões sozinha, ignora aconselhamentos de especialistas. A empresa que meu pai fundou está à beira do colapso por causa da teimosia dela. Preston suspirou, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da alma. Sei que ela me vê como um traidor, mas um dia, quando estiver num lugar seguro e bem cuidada, espero que entenda que tudo isso foi feito por amor. No banco ao meu lado, meu coração martelava. Quis explodir, gritar a verdade. Ele mentia, manipulava, me traía. Mas meu advogado apertou meu braço num gesto silencioso. Calma, murmurou ele. Ainda não é a nossa vez. Em seguida, Courtney levantou-se. Suas lágrimas pareciam reais, escorriam por entre cílios cuidadosamente delineados.
Já a vi perdida em encontros de família, repetindo histórias sem fim, disse ela, a voz falhando. Já encontrei comida estragada na geladeira porque ela supostamente esqueceu da validade. É doloroso ver quem amamos se apagar assim. Mas Preston está fazendo o certo, por mais difícil que seja. O juiz Miller anotava tudo com postura impassível. Terminadas as testemunhas da acusação, ele se voltou para nós. A defesa apresentará seu caso? Meu advogado levantou-se em segurança. Sim, Excelência. Creio que o que iremos mostrar mudará completamente sua visão deste processo. Começamos com tato e método. Primeiro, exibimos 2 décadas de prontuários médicos do meu médico de família, nenhuma pista de declínio cognitivo. A testemunha, por videoconferência, foi taxativa. A Sra. Vance está em excelente condição mental para sua idade. Nítida, coerente e plenamente capaz de decisões complexas. Na sequência, trouxemos os balanços financeiros auditados por firma independente. Ao projetar os números, o auditor esclareceu: a empresa não apenas é sólida, como teve aumento de margem de lucro de 18% desde que a Sra. Vance assumiu o comando. Esse não é o retrato de uma administração incompetente. Percebi no rosto de Preston a autoconfiança esmorecer. Mas o melhor estava por vir. Meu advogado caminhou até o juiz carregando um envelope grosso. Excelência, apresento agora provas de que essa ação judicial não é um ato de amor filial, mas uma tentativa fria de fraude e roubo. Ele abriu o envelope e retirou documentos em sequência, gravações de Preston admitindo que os laudos médicos eram falsos, e-mails em que instruía Courtney a sabotar meus acordos com clientes, registros de transferências bancárias a quem teria forjado tais documentos. Em segundos, a expressão de Preston transformou-se de segurança em pálido espanto. O advogado de acusação gaguejou: não sabemos a origem dessas provas. Podem ser forjadas. O meu advogado sorriu confiante. Tudo foi verificado por peritos forenses. Excelência, agora se faz evidente quão ardilosa é essa acusação. O silêncio no tribunal pesou como um verdito iminente. Naquela manhã, o tribunal parecia pulsar de tensão. Já tínhamos apresentado os juramentos do técnico de áudio, garantindo a autenticidade das gravações, do perito documental, confirmando cada e-mail e até do banco, atestando as transferências. Mas ainda faltava o golpe final. Meu advogado ergueu-se com um último papel em mãos e, com voz firme, fez sua revelação. Excelência, há um detalhe crucial que o tribunal precisa conhecer. O Sr. Preston Vance alega que a empresa de sua mãe está à beira da falência. No entanto, 3 dias antes de ingressar com essa ação, a própria Precision Aerospace Components assinou um contrato de $75 milhões com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um silêncio pesado invadiu a sala. Só se ouvia o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O juiz Miller ergueu o olhar, incrédulo. Perdão, disse ele, ajeitando os óculos. 75 milhões? Meu advogado assentiu. Exatamente, meritíssimo. São 5 anos de fornecimento de componentes aeroespaciais críticos. A notificação oficial chegou à Sra. Vance há 2 semanas, mas a cópia física desapareceu justamente no dia em que o Sr. Preston visitou as instalações, algo raro em 6 meses. O semblante do juiz endureceu. Espera um instante, pediu, olhando diretamente para mim. A senhora, Madame Vance, é proprietária da Precision Aerospace Components? Engoli seco e levantei-me com as pernas trêmulas. Sim, meritíssimo. O juiz assobiou, pedindo o contrato. Meu advogado caminhou até o banco e entregou uma cópia autenticada. Observamos o juiz folhear cada página, franzir a testa, absorver cada cláusula. A tensão era palpável. Preston permanecia imóvel, pálido como mármore. Courtney escondia a boca com a mão, como se quisesse conter um grito. Finalmente, o juiz ergueu os olhos. Extraordinário, murmurou. Sra. Vance, foi a senhora quem negociou pessoalmente este acordo? Equilibrei-me sobre a voz trêmula. Sim, meritíssimo.
Nos últimos 8 meses, trabalhei lado a lado com engenheiros do Departamento de Defesa para desenvolver protótipos segundo as especificações deles. Enviamos a proposta há 3 meses e, 2 semanas atrás, recebemos a aprovação oficial. O juiz voltou-se para Preston com uma mistura de indignação e espanto. Sr. Vance, o senhor acusa sua mãe de ser incapaz de gerir sua empresa, mas essa mesma empresa acaba de garantir um dos contratos governamentais mais lucrativos do setor aeroespacial. Como explica essa contradição? Preston tentou falar, mas ficou mudo. O advogado dele levantou-se apressado. Meritíssimo, meu cliente desconhecia esse contrato. O tribunal prendeu a respiração enquanto a verdade revelada sacudia os alicerces da acusação. Um murmúrio na sala de audiências silenciou-se quando o juiz ergueu a mão com um gesto firme. Sentem-se, advogado, ordenou, voltando a olhar para mim. Havia algo mais naquele caso do que simplesmente dúvidas sobre a sanidade da minha mãe, e o juiz queria entender cada detalhe. Meu advogado aproveitou a deixa. Excelência, com sua permissão, vou reproduzir uma gravação que demonstra as verdadeiras intenções do Sr. Preston. O juiz acenou e logo a voz grave de Preston preencheu o ambiente. Old Frank está ficando nervoso com os laudos médicos, dizia Preston em tom despreocupado. Ele acha que podem alegar falsificação. Eu mandei ele calar a boca e fazer o trabalho. Mamãe não tem como provar que são falsos. Quando ela perceber o que fizemos, já teremos o controle da empresa. Do outro lado da linha, a voz de Courtney soou preocupada. E se o juiz não declarar incompetência? Preston riu com uma ponta de arrogância. Aí usamos o plano B, falência forçada. Com todos os boatos que espalhamos e os contratos que sabotamos, vamos fazer parecer que a empresa está no vermelho. De um jeito ou de outro, essa fábrica será nossa. Um suspiro percorreu o tribunal. Mike, meu chefe de produção, cerrava os punhos em fúria. Norma enxugava lágrimas no canto dos olhos. O juiz Miller, que andava rabiscando notas, ergueu o rosto, os olhos fixos em Preston através dos alto-falantes, carregados de desprezo. Há mais, meritíssimo, continuou meu advogado, projetando agora uma série de e-mails numa tela. O primeiro mostrava uma mensagem de Preston para Courtney: ligue para os clientes da lista. Finja ser uma funcionária preocupada. Conte que mamãe anda confusa, que houve erros nos pedidos. Não use seu nome de verdade. Em seguida, o retorno de Courtney. Chamei 6, 3 cancelaram. Os outros vão pensar. Está funcionando melhor do que esperávamos. O terceiro e-mail, de Preston para um tal de Jay, pedia laudos médicos falsos que comprovassem declínio cognitivo em uma mulher de 61 anos, completos com carimbos e assinaturas de médicos. Pago $5.000 em dinheiro pelo pacote completo, oferecia. A resposta, curta, feito. Enviei amanhã. Só depósito em espécie. O juiz pôs os óculos sobre a mesa e friccionou as têmporas, incrédulo. Mais alguma coisa? Sim, meritíssimo. Na tela, surgiu então a conversa por mensagens de texto entre Preston e Courtney de apenas 3 semanas atrás. Courtney digitou: você viu que a mãe conseguiu um grande contrato com o governo? O que vamos fazer? Preston respondeu, confiante: já interceptamos a cópia física que chegou à fábrica. Ela só tem o e-mail. Vamos seguir com o processo como planejado. Esse contrato é ouro. Com ele, vendemos a empresa por 3 vezes o que imaginávamos. E, por fim, a última mensagem. Quando tivermos a empresa nas mãos, vendemos tudo imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Todo o tribunal sentiu o choque da revelação. Aquilo não era apenas uma disputa sobre a saúde mental de uma idosa, mas uma teia de armações friamente arquitetadas para tirar dela o legado de uma vida inteira. Vender a terra, desfazer-se de todas as máquinas, liquidar cada centavo. Com sorte, eles conseguiriam 2 milhões. A ideia era simples: comprar um apartamento de cobertura e largar para trás aquela fábrica imunda. Mamãe jamais saberia que a empresa valia muito mais graças ao contrato com o governo. O silêncio que se seguiu me deixou desnorteada.
Encarei Preston e, pela primeira vez em todo esse pesadelo, enxerguei algo em seus olhos que poderia ter sido vergonha, desapareceu tão rápido que talvez eu tenha imaginado. Courtney, sentada ao lado dele, já chorava, mas não eram lágrimas de cena, eram lágrimas de quem percebeu, bem ali, que seu mundo desabaria em instantes. O juiz Miller ergueu-se lentamente. Toda a sala, como que a seu comando, também se levantou. Sr. Vance, ele começou, com um tom de voz que oscilava entre a fúria contida e a decepção profunda. Em meus 25 anos no tribunal, vi muitos casos desagradáveis, mas raramente algo tão calculado, cruel, repugnante, como o que acabamos de presenciar. Ele fixou o olhar em Preston. Você não tentou apenas roubar sua mãe. Planejou destruir sua reputação, sua saúde mental, sua empresa, seu legado, tudo isso com uma frieza que revela completa ausência de consciência. Preston tentou falar, gaguejando meritíssimo, mas o juiz ergueu a mão. Não. Já mentiu demais por hoje. Esta ação é imediatamente indeferida. Além disso, ordeno a abertura de investigação criminal por falsificação de documentos, fraude, conspiração e sabotagem econômica. Virou-se para mim. Sra. Vance, lamento profundamente que tenha passado por tudo isso. Está claro que a senhora é uma empresária competente, totalmente ciente de suas faculdades. Sua empresa está em boas mãos, as suas. Senti as lágrimas escorrerem, mistura de alívio, de justiça feita, de tristeza por tudo o que sofri. O juiz prosseguiu, também determina uma medida cautelar de urgência. Sr. Vance, fica proibido de se aproximar de sua mãe, de sua empresa ou de qualquer funcionário enquanto durar a investigação criminal. Caso descumpra, será preso imediatamente. Preston levantou-se, cambaleando. Não pode fazer isso. Ela é minha mãe, eu tenho direitos. O juiz interrompeu com firmeza. O senhor abriu mão desses direitos ao trair sua própria mãe da maneira mais vil possível. Oficial de justiça, conduz o Sr. Vance para fora da sala. Enquanto Bailiff o escoltava até a porta, Preston virou-se para mim pela última vez. A arrogância havia sumido, vi apenas um homem que finalmente entendia ter destruído tudo o que importava por pura ganância. Mãe, ele tentou, mas já não consegui ouvir. Virei o rosto. Courtney saiu correndo atrás dele, soluçando, os saltos estalando no mármore, e a porta se fechou. Pela primeira vez em 6 meses, pude, enfim, respirar aliviada. Nos dias seguintes, tudo pareceu estranhamente silencioso. Voltei à fábrica esperando sentir paz, talvez até alegria. Mas lá dentro, o vento ainda sussurrava as lembranças daquele dia no tribunal. No fundo, senti apenas um vazio profundo e doloroso. Eu havia vencido a batalha judicial, exposto Preston pelo que realmente era e salvado a empresa, mas, no processo, perdi meu filho. Por mais que me repetisse que ele me abandonara primeiro, a dor de uma mãe não se curva à lógica. 3 dias após o julgamento, Mike encontrou-me no escritório, olhando pela janela para o galpão onde Arthur passara tantas horas. Sra. Vance, disse ele em tom suave, ficamos muito felizes com sua vitória. Mas a senhora não parece feliz. Virei-me para ele com um sorriso fraco, cheio de artifícios. Estou bem, Mike. Só cansada. Ele sacudiu a cabeça. Com todo respeito, a senhora não está bem e tudo bem não estar. O que seu filho fez, ninguém merece passar por isso. Ele tinha razão. Não estava bem. Dormia mal, comia pior ainda, e, a cada toque do telefone, uma esperança tola me invadia. Será que Preston ligaria para se desculpar, explicar tudo, admitir que foi um engano terrível? Mas o celular mantinha-se mudo, e eu não sabia se aquilo me dava alívio ou me despedaçava de vez. Então começou a retaliação de verdade. Uma semana depois do julgamento, meu advogado me chamou com urgência. Eleanor, venha ao meu escritório agora. Surgiu algo grave. Entrei ofegante e ele me mostrou uma série de posts em blogs de negócios e nas redes sociais. Empresária de 66 anos acusada de manipular juiz com lágrimas de crocodilo. Filho preocupado, vítima de mãe vingativa e de um sistema judiciário corrupto. Justiça ou espetáculo?
O caso Vance revela preconceito geracional nos tribunais. Senti as pernas fraquejarem. Quem está escrevendo isso? Ele apontou para as postagens. São conteúdos pagos. Tudo apareceu nas últimas 48 horas. Alguém está investindo muito dinheiro para macular sua imagem. Não precisei perguntar quem, Preston não desistiria só porque perdera no tribunal. As matérias ficaram mais cruéis. Comentários anónimos invadiram o meu Facebook, chamando-me de velha amarga que envenenou o filho contra o pai. Na página da empresa, pipocaram avaliações falsas de uma estrela, gerida por Dona Senil. Qualidade péssima. Não cumpre contratos. Empresa falida. Fui obrigada a contratar uma firma de gestão de reputação online para conter o dilúvio de calúnias. A cada dia era uma nova batalha, deletávamos um comentário fraudulento e surgiam 5, reportávamos uma avaliação falsa e brotavam 10 outras. Exaustivo, infinito, desmoralizante. Mas o pior ainda estava por vir. 15 dias após o verdito, recebi uma ligação do Departamento de Defesa. Sra. Vance, falou o agente de contratos com voz formal, chegou até nós informação preocupante sobre sua empresa, alegações de instabilidade administrativa, disputas judiciais e dúvidas sobre sua capacidade de cumprir os termos do contrato. Precisamos que a senhora vá a Washington para uma revisão formal de seu status de contratante. O mundo pareceu parar. Quem teria fornecido esses dados? Perguntei com a voz trêmula, quase incapaz de me escutar. Então? Não posso revelar nossas fontes, respondeu o oficial do outro lado da linha. Mas as acusações são graves o suficiente para demandar uma investigação. Se você não conseguir afastar essas suspeitas, o contrato poderá ser cancelado. Desliguei o telefone e, pela primeira vez desde o funeral de Arthur, desabei a chorar no escritório. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o meu corpo. Preston não se contentava em me derrotar, ele queria me destruir. Se não podia tomar a empresa, faria questão de torná-la inútil. Mike me encontrou naquele estado, encolhida sobre a mesa. Fechou a porta com cuidado e sentou-se em silêncio diante de mim. Quando finalmente consegui falar, contei-lhe tudo, deixando cada palavra escorrer no ar. Não sei se consigo continuar, Mike, confessei. Estou exausta, esgotada. Às vezes acho que Preston venceu, mesmo depois de perder na justiça. Ele me roubou a paz, a alegria, a capacidade de me orgulhar desta vitória. Ele me fitou com aqueles olhos experientes, forjados em 3 décadas de fábrica. Posso lhe dizer uma coisa, Dona Eleanor? Ele perguntou. Assenti, encharcada de desespero. Quando o Sr. Vance nos deixou, todo mundo achou que fecharíamos as portas em 6 meses. Não porque duvidassem de sua competência, mas porque acreditavam que ninguém jamais preencheria aqueles sapatos. Mas você provou o contrário. Não só manteve a empresa de pé, como a fez crescer. Conquistou o maior contrato da nossa história. E fez tudo isso enquanto seu próprio filho lhe dava facadas pelas costas. Ele se inclinou para frente, a voz embargada de lembrança. O Sr. Vance me disse uma vez, Mike, a Eleanor é mais forte do que eu e ela nem sequer sabe. Quando ela descobrir essa força, nada poderá detê-la. Acho que esse dia chegou. E seu filho sabe disso. É por isso que ele está tão desesperado. Naquela noite, sozinha em casa, dirigi-me ao escritório de Arthur. Não entrava ali desde sua morte, a dor de encontrar seus pertences, sentir seu perfume impregnado nos casacos, ver suas anotações técnicas dispersas, era insuportável. Mas precisava estar perto dele. Sentei-me em sua cadeira e olhei à volta, seus livros de engenharia, as ferramentas alinhadas, as fotografias. Então, algo chamou minha atenção. Em um canto da escrivaninha, sob um monte de papéis, havia um envelope com o meu nome, escrito pela caligrafia de Arthur. O coração parou. Tremendo, abri-o. Minha querida Eleanor, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que parti antes do previsto. Perdoe-me por deixá-la sozinha, meu amor. Perdoe-me por não ter tido mais tempo ao seu lado.
Lágrimas caíram sobre o papel enquanto eu prosseguia a leitura. Sei que você se preocupa com o futuro da empresa. Sei que duvida de si mesma, mas precisa saber de uma coisa: você sempre foi a mente por trás de tudo. Eu era habilidoso com as mãos, com as ferramentas, mas você brilhava nos números, na estratégia, com as pessoas. Li aquelas palavras como um renascimento. A força que eu nem sabia possuir despertou em mim e agora nada, nem mesmo Preston, poderia me deter. Parte 18 de 23. As palavras de Arthur vieram carregadas de emoção. Esta empresa sobreviveu a todas essas tempestades, não por minha habilidade técnica, mas por sua visão. Segurei a carta trêmula entre as mãos, sentindo as lágrimas caírem enquanto eu lia. Ele sabia, mesmo quando Preston ainda era um garoto, que nosso filho havia herdado minha inteligência, mas não meu coração. E, sem coração, a inteligência só serve para ferir. O pai continuava: quando chegar o momento em que ele tentar tomar o que construímos juntos, lembre-se, você não lhe deve nada. Deu-lhe vida, amor, oportunidades. Se ele escolhe desperdiçá-las, é escolha dele, não seu fracasso. A voz de Arthur tremia nas últimas linhas. Eleanor, amor da minha vida, seja forte, seja corajosa e, acima de tudo, seja fiel a quem você é. Não deixe ninguém, nem mesmo nosso próprio filho, apagar seu valor. Você é extraordinária. Sempre foi. Eu a amarei para sempre. Arthur. Ajoelhei-me ao chão, cravando a carta no peito até não restar mais uma gota de lágrimas. Aos poucos, um fogo novo cresceu em mim. Ele estava certo, eu me deixara abater pelo sofrimento e pela traição. Permitira que Preston roubasse minha força, mas isso terminaria ali. Levantando-me, guardei cada palavra de Arthur na minha bolsa. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Preparo uma reconvenção. Quero processar Preston por difamação, sabotagem econômica e tudo mais que conseguirmos provar. Descubra quem está por trás dessa campanha nas redes sociais. Quer nomes. Quer consequências. Em seguida, convidei um amigo de relações públicas, conta a minha versão da história. Não me esconderei enquanto meu filho espalha mentiras. E, por fim, passei dias preparando uma apresentação irretocável para o Departamento de Defesa, reunindo dados de cada contrato cumprido à risca, cada conquista dos últimos 5 anos, cada colaborador leal. Arthur estava certo, eu era mais forte do que imaginava e era hora de provar. O encontro na sede do DUD ficou marcado para uma terça-feira, às 10 horas da manhã, em Washington. Viagem reservada para o dia anterior, acompanhado do meu advogado e de Mike, o gerente de operações da fábrica, que insistiu em testemunhar a solidez de nossos processos. No voo, revisei meu material repetidas vezes. Não podia falhar. Aquele contrato não era apenas dinheiro, mas a ratificação de tudo que Arthur e eu havíamos erguido juntos. E eu não permitiria que Preston me tirasse isso. O edifício do governo era austero, detectores de metal, seguranças em polainas reluzentes. Fomos levados a uma sala de conferências de paredes cinzentas e uma longa mesa de madeira escura. 5 oficiais do DUD entrou com semblantes impenetráveis. O líder, um coronel reformado de nome Thompson, sentou-se à ponta e foi direto ao ponto. Sra. Adams, recebemos informações que colocam em dúvida sua capacidade de cumprir os termos de nosso contrato. São acusações graves. Você tem 1 hora para nos convencer de que devemos manter esse acordo. Respirei fundo, concentrei-me no fio de verdade que me guiava e, sem recorrer primeiro a gráficos ou tabelas, comecei a contar nossa história. Senhores, meu nome é Eleanor Vance, viúva de Arthur Vance. Tenho 66 anos. Há 38 anos, meu marido e eu começamos a Precision Aerospace Components na nossa própria garagem. 5 anos atrás, ele faleceu e desde então eu toco a empresa sozinha. Fiz uma pausa e notei surpresa nos rostos dos oficiais. 3 semanas atrás, meu único filho tentou tirar tudo de mim, alegando que eu era incompetente. Perdeu na justiça quando sua acusação se provou inteiramente fraudulenta. Agora, no entanto, ele tenta sabotar este contrato. Se não conseguir a empresa, quer ao menos que ela perca qualquer valor.
Mas não estou aqui para falar dele, estou aqui para provar porque a Precision merece total confiança. Abri meu laptop e projetei o primeiro slide. Durante 40 minutos mostrei, slide a slide, cada contrato cumprido nos últimos 5 anos, sempre entregue dentro do prazo, muitas vezes antes do combinado. Testemunhos de clientes elogiando a qualidade, certificações oficiais, fotografias do nosso chão de fábrica com equipamentos de última geração e vídeos nos quais nossos próprios funcionários detalham cada etapa do controle de qualidade. Quando terminei, foi a vez de Mike subir ao púlpito. Trabalhei com o Sr. Vance por 15 anos antes de sua morte, disse ele, com orgulho, e posso assegurar a todos que a Sra. Vance não só manteve os padrões que ele estabeleceu, como os elevou a níveis que eu jamais imaginei. Investiu em tecnologia de ponta, treinou nossa equipe, otimizou processos. Hoje, esta empresa está mais forte do que era quando Arthur ainda estava conosco, e isso é apenas um atestado da liderança extraordinária dela. Em seguida, apresentei balanços financeiros auditados que mostravam um crescimento consistente. Cartas de recomendação de outros contratantes do governo. Até trouxe uma peça real que fabricamos para um projeto de há 2 anos, um componente cujas tolerâncias se medem em microns. Este exemplar saiu sob minha supervisão direta, expliquei, passou por todas as inspeções com nota máxima. É nisso que somos especialistas. É quem somos. O Coronel Thompson pegou a peça, examinou-a atentamente e, com um leve sorriso, comentou: fabricação impressionante. Então, ergueu o olhar diretamente para mim e perguntou: Sr. Vance, poderia esclarecer as acusações que nos chegaram a respeito de disputas legais, instabilidade administrativa e suposta falta de capacidade operacional? Ali, então, puxei uma pasta grossa debaixo da mesa. Posso fazer melhor do que explicar, posso mostrar exatamente de onde surgiram essas calúnias. Entreguei cópias das mensagens de texto trocadas entre Preston e Courtney, nas quais eles combinavam de acionar o Departamento de Defesa para semear dúvidas sobre minha capacidade. Mostrei também registros telefónicos provando que Preston ligou 3 vezes, na última semana, para o setor de contratos do departamento, usando nome falso. Meu filho quer destruir este contrato por vingança, afirmei, com firmeza. Não porque nossa empresa seja incapaz ou tenha problemas reais, mas porque um juízo desmascarou como fraude e, agora, ele quer me punir. Com isso, fechei minha pasta e aguardei a próxima pergunta. Eu não permitiria que a corrupção dele manchasse a reputação que meu marido e eu construímos em quase 4 décadas. Fiquei em silêncio, sentindo o peso de cada segundo. Os oficiais trocavam olhares, medindo cada gesto meu, até que, por fim, o Coronel Thompson quebrou o nó de tensão na sala. Sr. Vance, precisamos discutir isso em particular. Poderia aguardar lá fora? Meu coração disparou. Senti como se fosse escutar os próprios batimentos e quando nas paredes. Saímos para o corredor e esperamos. 15 minutos pareciam uma eternidade. Logo se seguiram 20, 30. Cada minuto estirava o tempo como um elástico prestes a romper. Quando enfim nos chamaram de volta, vi o coronel em pé, surpreendentemente sorridente. Sr. Vance, ele anunciou, com voz firme, revisamos toda a sua apresentação e chegamos a um verdito unânime. Não apenas manteremos o contrato, como também vamos ampliá-lo. Sua empresa demonstrou exatamente a excelência, integridade e resiliência que buscamos em nossos parceiros. E, francamente, quem enfrentou tudo o que você enfrentou nos últimos meses pode encarar qualquer desafio que propusermos. Senti minhas pernas fraquejarem. Mike me segurou pelo braço. Consegui balbuciar apenas. Sério? O Coronel Thompson afirmou com um aceno e completou. E, além disso, vamos registrar uma queixa formal contra quem tentou interferir de forma fraudulenta em nossos processos de contratação. Isso é crime federal. Saí daquela sala sentindo-me leve, como se pudesse voar. Não só salvar o contrato, eu o havia expandido. Provar ao Departamento de Defesa, aos meus funcionários e a mim mesma que era capaz, forte e merecedora de cada grama de sucesso conquistado. Mas ainda havia Preston para ajustar contas.
Em casa, meu advogado não perdeu tempo. Entrou com uma contraprocessual de $2 milhões contra Preston e Courtney, acusando-os de difamação, fraude, sabotagem econômica e dano intencional às relações comerciais. Curiosamente, o valor solicitado era exatamente o que eles esperavam lucrar vendendo a empresa. Descobrimos também quem estava por trás da campanha difamatória nas redes sociais, uma agência de relações públicas especializada em destruir reputações online. Assim que recebemos as provas, meu advogado enviou cartas de cessar e desistir. A agência, ciente das implicações criminais, desativou todas as contas falsas e nos entregou todos os e-mails de Preston com instruções detalhadas. Cada mensagem reforçava nosso caso. 2 semanas depois do meu triunfo em Washington, o advogado de Preston ligou, derrotado. Meu cliente está disposto a negociar. O que querem? Perguntei. Um pedido público de desculpas, ressarcimento de todos os custos legais e que Preston e Courtney assinem um acordo definitivo renunciando a qualquer futura reivindicação sobre sua empresa ou seu espólio. Além disso, se eles difamarem você, sua empresa ou funcionários novamente, haverá multa automática de $500 mil por incidente. O advogado gaguejou. Isso é muito severo. E eu pensei, justiça, afinal, não se faz com meias medidas. Você tentou roubar minha empresa, destruir minha reputação e arruinar o legado do meu falecido marido, respondi com frieza. Considere-se com sorte, não vou pedir a sua prisão, embora ainda possa, dependendo da decisão do promotor. 3 dias depois, Preston fez um pedido público de desculpas. Postou em todas as redes sociais. Quero-me retratar com minha mãe, Eleanor Vance, viúva de Arthur Vance, pelas acusações falsas que fiz contra ela e sua empresa, a Precision Aerospace Components. Minhas ações foram erradas, injustificadas e causaram enorme prejuízo a uma mulher que não merecia isso. Assumo total responsabilidade pelo meu comportamento e suas consequências. Não foi o bastante. Nada bastaria para curar a dor que ele me infligira. Mas era algo, um reconhecimento, a admissão ao mundo de que eu estivera certa e ele, completamente errado. O promotor então apresentou as acusações criminais. Preston enfrentaria até 5 anos de prisão por falsificação e fraude. Seu advogado negociou um acordo, 2 anos de liberdade vigiada, 500 horas de serviços comunitários e multa de $100 mil. Ainda ficou proibido de participar de qualquer empresa ligada a contratos governamentais pelos próximos 10 anos. Sua carreira corporativa, tão mais importante para ele do que a própria família, foi destruída. Empresas não contratam executivos com histórico de fraude. 3 meses depois, Courtney pediu o divórcio e levou metade dos bens dele sob que ele teve de vender o cobiçado apartamento na cobertura, o carro de luxo, tudo que valorizara mais do que a própria mãe. Uma parte de mim, a parte que ama um filho mesmo quando ele nos fere, sentiu pena. Mas a mulher que Arthur amou, a lutadora que salvou nossa empresa contra todas as probabilidades, sabia, aquilo era justiça, não vingança. Já se passaram 2 anos daquela audiência. 2 anos desde que meu filho tentou me destruir e acabou destruindo a si mesmo. 2 anos desde que descobri dentro de mim uma força que nem eu mesma conhecia. Agora estou em meu escritório, o mesmo onde Arthur sonhou durante tantas noites com o futuro da empresa. Mas a vista da janela mudou. Onde havia uma oficina modesta, ergue-se hoje uma planta moderna de 15 mil metros quadrados. Empregamos 120 pessoas, o triplo do que éramos quando Arthur vivia. O contrato com o Departamento de Defesa não só foi cumprido com excelência, como nos abriu portas para mais 4 contratos semelhantes. No ano passado, nossa receita ultrapassou $20 milhões. Mas não são os números que me fazem sorrir todas as manhãs ao chegar aqui. É ver o Mike, agora vice-presidente de operações, orientando a nova geração de engenheiros. É a Norma, nossa contadora-chefe, orgulhosa de gerir um departamento financeiro robusto. É saber que 120 famílias dormem tranquilas, certas de que o sustento de suas casas está garantido. E eu, viúva de Arthur, continuo honrando o legado dele, mais forte do que nunca. Usei parte dos lucros para dar vida a algo que Arthur sempre sonhara, a Fundação Arthur Vance para a Educação Avançada em Manufatura.
Nosso objetivo é simples, mas poderoso: oferecer bolsas de estudo a jovens de famílias de baixa renda que desejam cursar engenharia. A cada ano, 10 estudantes têm matrícula integral garantida, estágios em nossa empresa e mentoria constante. No mês passado, a primeira turma de bolsistas se formou. Ver aqueles rostos radiantes de esperança e gratidão fez-me lembrar do real propósito de tudo isso. Na entrada da fábrica, mandei instalar uma placa de bronze. Nela, um retrato de Arthur exibe seu sorriso característico, as mãos ainda manchadas de graxa, os olhos cintilando de orgulho. Sob a foto, a inscrição diz assim: Arthur Vance, 1952 a 2020. Fundador, visionário, marido amado. Construiu com as mãos, sonhou com o coração, inspirou pelo seu exemplo. Seu legado vive em cada peça que fabricamos, em cada vida que tocamos, em cada sonho que ajudamos a tornar realidade. Todas as manhãs, ao chegar, aproximo-me da placa e a toco com delicadeza. Bom dia, meu amor, sussurro, e às vezes juro sentir a presença dele ali, silenciosa e orgulhosa do que conquistamos. Preston, porém, permanece distante. Há 2 anos não trocamos uma só palavra. Soube por conhecidos em comum que ele virou consultor independente, mora num apartamento modesto e praticamente perdeu contato com a Courtney, agora casada com um empresário bem-sucedido. Dizem que, vez ou outra, ele passa em frente à fábrica e para o carro, como quem revisita um futuro que poderia ter sido seu, se tivesse escolhido o amor em lugar da ganância. 3 meses atrás, veio a primeira carta dele desde o processo judicial. Abri o envelope com mãos trêmulas, sem saber o que esperar. Mãe, começava o texto, numa caligrafia hesitante que eu não reconheci de imediato. Sei que não tenho direito de escrever, sei que não mereço seu perdão. Mas preciso que saiba, não há um dia em que eu não me arrependa do que fiz. Não pelos castigos que enfrentei, mas porque finalmente entendi o que perdi. Não foi uma empresa, foi a mulher mais extraordinária que já conheci. Perdi minha mãe. Nas 3 páginas seguintes, Preston contou sobre a terapia, sobre como encarou sua própria arrogância e ganância e como começou a compreender os valores que Arthur e eu tentamos incutir nele. A carta terminava assim: Não espero que me perdoe nem retorne à minha vida. Só peço que, um dia, me recorde como eu era antes de me perder e guarde aquele menino, puro e cheio de sonhos, em algum canto do seu coração. Eu te amo, mãe. Sempre te amei, mesmo quando minha ganância não me deixava enxergar. Assinou apenas Preston. Li aquelas palavras em prantos, chorei pelo garoto que foi, pelo homem que se tornou e pelos anos que desperdiçamos. Ainda não respondi. Não sei se algum dia responderei. O perdão não se impõe e a ferida que ele deixou é profunda. Guardei a carta numa gaveta da minha mesa, ao lado da última carta que Arthur me escreveu. Talvez um dia eu esteja pronta para construir essa ponte. Talvez não. Por ora, encontro paz na incerteza. O que sei, sem sombra de dúvida, é isto. Não permitirei que a dor que Preston causou defina o resto da minha vida, nem que sua traição envenene os anos que ainda me restam. Das cinzas daquele desastre, ergui algo belo. Provei que uma mulher de 66 anos pode não só sobreviver, mas florescer. Que idade não dita capacidade. Que a verdadeira força brota do caráter, não dos músculos. Na semana passada, uma revista de negócios me entrevistou. Perguntaram qual era o meu segredo para o sucesso. Respondi com a mais por honestidade: não há segredo, apenas trabalho duro, integridade inabalável e a recusa absoluta em aceitar que alguém diga que você não é suficiente, ainda que esse alguém seja seu próprio filho. Hoje, enquanto o sol se despede por trás da fábrica, observo os funcionários deixando o turno da tarde. Acenam sorrindo, combinam programas para o fim de semana, tranquilos pela segurança de seus empregos. Esse é, de fato, meu triunfo, não o dinheiro, não os contratos, mas a certeza de que honrei o legado de Arthur, protegi o que construímos juntos e provei que amor e esforço sempre vencem ganância e traição. Levantando-me, lanço um olhar final ao retrato dele sobre minha mesa. Conseguimos, meu amor, sussurro. Nada foi fácil, nem como imaginávamos, mas chegamos até aqui.
Pela primeira vez em 7 anos, sinto algo que pensei ter perdido para sempre: a paz. Aprendi, enfim, a lição mais valiosa: a maior herança não é fortuna nem propriedade, mas a força para encarar a traição e emergir mais forte. É a coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando isso significa enfrentar quem amamos. É a dignidade de permanecer íntegro, não importam as quedas alheias. Arthur deixou-me uma empresa, sim, mas seu maior legado foi o exemplo de viver com honra, algo que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, jamais poderá tirar de mim. Hoje fecho este escritório pela última vez. Amanhã embarco na viagem que adiei por anos. Visitarei os lugares que sempre sonhamos, mas nunca tivemos tempo. Carregarei suas cinzas e as espalharei nas montanhas que ele tanto amava. E quando voltar, continuarei a construir, a sonhar e a provar que nunca é tarde para ser forte, corajoso e exatamente quem fomos feitos para ser. Esta é a minha história, a jornada de quem quase perdeu tudo e descobriu que já possuía, em seu íntimo, tudo o que precisava.